tenho mandado. Então, você observa que esse processo aqui não é rápido. Não é somente pregar, aceitou a Jesus, acabou a sua função. Não, acabou a sua obrigação com a palavra de Deus. Não. Nós temos que ensinar. Além de evangelizarmos, nós agora vamos discipular as pessoas que foram salvas, que aceitaram Jesus. Então, não é um processo rápido a evangelização. Você tem que cultivar, né, a semente da palavra nos corações. Você tem que a cada dia mostrar mais e mais acerca do reino de Deus para as pessoas que chegam. Eu tenho uma grande preocupação, irmãos. Eu tenho uma grande preocupação com relação às pessoas que aceitam a Jesus. Porque é difícil permanecer, né? As pessoas aceitam Jesus e têm grandes dificuldades em permanecerem firmes na fé. E nós, como igreja, eu sinto que ainda precisamos nos preparar melhor para receber os novos convertidos. Temos que nos preparar mais para receber essas pessoas, para aqui dentro fazer um trabalho de discipulado. E o trabalho de discipulado, ele se baseia em os novos na fé imitar os mais antigos na fé. A Bíblia mostra isso. E você vai observar que realmente assim acontece. Ele vai observar, vai aprender com os mais antigos na fé, vai estar olhando o procedimento, vai estar olhando, né, tudo o que acontece, vai estar ouvindo o que fala para seguir. Vai ouvir orientações, né, conselhos, vai ver quais são as palavras que nós proferimos, as ideias que nós defendemos, e vão seguir. Temos que estar preparados para receber novos na fé. E o processo não é rápido. Então, olha só, quando ele fala, ide, ensinai as todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quer dizer que entre a conversão e o batismo, há um tempo ali de discipulado, de aprendizado, para que o novo convertido entenda o que é a igreja, entenda o que é a salvação, o que é essa nova vida que ele agora está tendo com Jesus. Então, é um processo que não é tão rápido. Então, temos que atentar para isso. Ele ainda completa no versículo 20 de Mateus 28, ensinando-as a guardar todas as coisas. 2 vezes fala em ensinar. No versículo 19, e de ensinar todas as nações. No 20, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A doutrina da palavra de Deus. Então, nós temos que ter atenção em saber que a nossa missão não acaba simplesmente quando a pessoa vem aqui, aceitou a Jesus, pronto, já cumpri, já fiz minha parte. Agora que vai começar o trabalho de base, né? O trabalho mais profundo, ensinar, né? Discipular, trazer aqui pelo exemplo, ensinar a doutrina da palavra de Deus conforme ela testemunhar, dar testemunho com nossas vidas de que nós somos salvos, de que nós temos Cristo no nosso coração. Então, tudo isso acontece, né, na igreja, né, a igreja. Dentro da igreja acontece tudo isso aqui, que as pessoas vão ser discipuladas aqui dentro. Hoje a minha pessoa estará aqui falando sobre o evangelismo e vou falar subordinado ao tema da pessoa do evangelista. Pessoa do evangelista. Na quarta-feira, o pastor presidente vem aqui ministrar e eu estarei ministrando na sede. O pastor vai estar ministrando sobre o território a ser alcançado. Na sexta-feira, vem um obreiro da sede, o diácono Gilmar, vai ministrar acerca dos desafios do evangelismo. Então, vamos tratar desse assunto. Temos aqui 1 hora aqui para nós falarmos sobre isso. Então, o tempo é curto, hein? Eu vou falar para os irmãos que o tempo não é um tempo grande, não. Para um seminário, o tempo é muito curto. A primeira pergunta que eu faço: quem deve ser um evangelista? Quem deve ser evangelista? O que é um evangelista? Evangelista
A pessoa que evangeliza. A pessoa que tem em seu coração o evangelismo. A pessoa que tem um dom. Porque a Bíblia cita também em Efésios como um dom ministerial, né? Evangelista. Efésios capítulo 4 fala sobre o evangelista como um dom ministerial. Então, só que todos nós podemos evangelizar. Aquele que busca ganhar almas, né, ele é evangelista. Aquele que vai em busca das almas. Tem pessoas que não têm um cargo de evangelista, né, como eu tenho. Você sabe que na Assembleia de Deus, os pastores evangelistas são ministros do Evangelho, convencionado, né? Isso é uma convenção em que ali os ministros são filiados e são consagrados a evangelistas e a pastores, tá? Então nós temos a autonomia para ir e abrir igrejas, né? O presbítero e o diácono, eles são cargos locais. Eles não têm essa autonomia para sair e abrir igrejas. Mas o evangelista, o pastor, ele pode abrir, porque ele é convencionado. Então, nós temos o cargo, né, ministerial de evangelista. Mas o evangelista que nós estamos falando aqui, a pessoa que vai evangelizar, vai buscar as almas. Então, todos os irmãos, qualquer irmão pode ser evangelista, pode evangelizar. Eu vou evangelizar. Está cumprindo assim o ID do Senhor. Todos podemos fazer isso. E tem irmãos que não têm um cargo e são aguerridos em buscar as almas. Aguerridos. Tem, né, o dom. Vai em busca. As pessoas se entregam mesmo. Parece que o projeto de vida delas é ganhar almas, proclamar o reino de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Então, quem deve ser o evangelista? E aí nós temos aqui algumas qualidades desse evangelista. Para ser um evangelista, precisa ser um verdadeiro crente salvo por Jesus. Para você proclamar o evangelho, tem que ser salvo por Jesus. Abra aí Atos 9, versículo 1. E também o capítulo 5, 13 e 15. Atos, capítulo 9, versículo do 1 ao 5. E também no mesmo capítulo 9, versículo 13 ao 15. Quem achou aí pode ler, em nome de Jesus. Sim. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aí está falando de Paulo, quando ele foi alcançado por Jesus. Aí você vai ler agora no versículo 13 ao 15. 13 ao mesmo capítulo. Olha o que acontece aí. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Aí Paulo
salvo por Jesus, agora vai proclamar o evangelho, vai levar o evangelho para as almas. E foi considerado o apóstolo dos gentios, que ele ia a todos os povos, romanos, gregos, né? E a todos os povos levar o evangelho. Então, você observa aqui uma pessoa que foi salva e agora vai levar o evangelho. Não pode uma pessoa que não é salva, não é crente, não é cristã, não serve a Jesus, proclamar o evangelho. Não pode. Ela não tem Jesus no coração. Como é que ela vai oferecer o que ela não tem? E cuidado que você vai encontrar por aí muitos ímpios, ou pessoas afastadas do evangelho, querem pregar, querem falar de Jesus. Você vai encontrar por aí, querendo falar de Jesus. Então não são autênticos em si, porque não tem Jesus. Está longe de Cristo. Então vai pregar o evangelho. Eu vi certa vez um crente que estava em falha com Deus. Ele estava com seus erros lá. E aí, dado momento, quando foi falar da palavra de Deus, aí um ímpio repreendeu: você que pratica isso, você praticou aquilo, vem falar de Jesus. Aí o crente fraco falou assim, ó: e quem é você para discutir Bíblia comigo? Você nem salvo, nem sequer aceitou a Jesus, nem sequer teve encontro com Cristo. Eu tive encontro, estou buscando me acertar, melhorar. E você? Então, ele não aceitou o ímpio porque repreender ele. Porque o ímpio não tem Cristo no coração. Aquele crente, ainda que fraco, com falhas, mas estava buscando, né, melhorar a sua vida. Mas observa-se que também estava errado na situação. Ele tinha que ter testemunho para pregar o evangelho. E aí você vai observar que nós falamos sobre o verdadeiro crente, salvo por Jesus, verdadeiro. Se falamos de verdadeiro, porque existe o falso crente. Tem crentes que não são verdadeiros. E aí você vai ver que no livro de João, na primeira carta de João, ele mostra ali 3 provas básicas para nós reconhecermos o verdadeiro crente. Abram aí, por gentileza. Eu peço que você faça isso, viu? Quem for ler, você leva o microfone. Primeira carta de João, capítulo 2. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então você observa que a primeira prova de um verdadeiro crente é a prova moral, que é a obediência à palavra de Deus. Aí você vai ver um crente que não obedece à palavra de Deus. Esse crente está com dívida com a sua moralidade cristã, né? Está em dívida. Temos que ter muito cuidado. A gente vai evangelizar, vai buscar as almas, temos que estar conforme está escrito na palavra de Deus. A segunda prova do verdadeiro crente é a prova social, que é o amor. No mesmo capítulo aí, versículos 9 e 10. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Está vendo? Então o crente verdadeiro, ele ama. Ele ama. Irmãos, algumas pessoas confundem o que é amor. Confundem. Não é porque eu repreendo alguém que eu não amo. Não é porque eu falo a verdade que eu não amo, não. Pelo contrário. Se eu falo a verdade, porque eu quero o bem dessa pessoa. Se eu sou sincero com ela, eu quero o bem dela. Aleluia. Então, o crente que ama, ele se preocupa com a vida espiritual. Se preocupa. Como está. E às vezes ele é até confundido, porque as pessoas acham que querem falar demais, quer falar o que não deve falar, ou quer ofender com as palavras. Não, ele se preocupa com a vida espiritual. Eu quero ver, que sou um simples ser humano, eu quero ver a igreja santa. Imagina Jesus. Aleluia.
Nós somos pessoas humanas, queremos uma igreja santa, edificada, abençoada, onde os dons espirituais, aqueles sejam distribuídos por todos, para que haja edificação, crescimento. Nós queremos ver isso. Nos alegramos quando Deus ele edifica a sua casa. Nos alegramos quando vemos o crescimento de cada irmão, a desenvoltura, o envolvimento com Jesus, porque esse é o propósito de Deus. Então aqui nós entendemos que o crente verdadeiro, ele ama. E não só ama para repreender, para consertar, para orar pela pessoa, mas também para ajudar, estender a mão. Glória a Jesus. E aí você vai demonstrar seu amor também com ética. Com ética. Respeitando o seu irmão. Respeitando a situação em que ele se encontra, tendo cuidado, né? Tudo isso é amor. E a terceira prova do verdadeiro crente é a prova doutrinária. Está em esse mesmo livro aí, de João, capítulo 5, versículo 1 e 12. 5, 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, tem que crer. O verdadeiro crente, ele crê em Jesus, crê na palavra de Deus e segue essa palavra. Então, esse crente verdadeiro, aí sim, ele pode sair para evangelizar, para buscar as almas. Porque ele vai dar testemunho de quem ele é. Irmãos, às vezes nós ganhamos pessoas sem palavras, só por nossa vida. Só quando nós chegamos perto, esse aqui eu conheço, essa aqui eu conheço, esse aqui é bênção, esse aqui realmente tem moral para falar comigo sobre o evangelho. Vocês já viram isso? Quando uma vez o ímpio ele rejeita ouvir alguém? Quando o ímpio rejeita ouvir alguém, já ouviram isso? Não, essa aqui eu não quero ouvir não, eu não quero nem falar com você. Eu já vi isso. Isso é lamentável, é feio de se ver, é vergonhoso. O ímpio olha para não quero nem ouvir falar. Esse camarada aí é um pilantra. Esse camarada aí, ele faz isso, ele falou aquilo, é mentiroso. Que coisa feia, irmãos. Como é horrível, como é vergonhoso ouvir isso. Mas aí tem aquele que não, aquele crente verdadeiro, quando chega perto, ainda que ele não goste de você, ele vai te respeitar. Porque tem ímpio que não quer ouvir a palavra de Deus. Ele não gosta de ouvir a palavra de Deus. Mas quando chega perto, ele te respeita porque ele sabe o crente que você é. Ele reconhece Jesus na sua vida. E ele teme. Ele teme. Uma vez eu estava pregando a palavra de Deus, e algumas pessoas me cercaram, fizeram perguntas, né? E aí eu comecei a falar da palavra de Deus, falar da palavra do Senhor, ali divulgar, e ali a palavra estava fluindo, as pessoas ali observando a palavra, e chega um ímpio para me desafiar. Ele trouxe uma pergunta, mas tão capiciosa, que na hora, se não fosse pelo Espírito Santo de Deus, eu não conseguiria responder. E eu respondi pelo Espírito Santo de Deus. Dei uma resposta a qual ele ficou olhando, ele não teve como acusar, e falou, que nada, meu irmão, que nada, e quis desfazer. Eu falei, olha, você pode desfazer até de mim, mas não da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre. Cuidado por você estar escarnecendo a palavra de Deus. Irmãos, após 2 semanas, ele estava numa mesa de cirurgia. Não porque eu falei que não gloriei a Deus, não pedi a Deus isso, não pedi, mas eu alertei ele, numa mesa de cirurgia. Após a cirurgia, ele voltou após uns 2 meses. E aí ele veio para mim, chegou perto, e aí eu falei, oh, como é que você está? Eu preocupado com ele, não, fica tranquilo, Deus tratou. E aí agora veio aceitar Jesus e servir ao Senhor, reconhecendo Deus. É por isso que é importante nós estarmos alicerçados na palavra, que ela se cumpre. Quem mais deve ser um evangelista? Um cristão exemplar. Nós falamos do cristão verdadeiro. E agora também um cristão exemplar. 1 Pedro 2, 11 e 12.
Quem pode abrir aí? Além de ser um cristão verdadeiro, tem que ser exemplar, tem que ser exemplo, né? Para os demais. 1 Pedro 2, 11 e 12. Outro irmão já pode abrir Romanos 12, 1 e 2. 11 e 12 dizem: Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Viram aí? Honesto entre os gentios. Nós estamos inseridos no mundo, estamos inseridos nesse mundo aí, inseridos, porque moramos aí numa rua em que há muitos ímpios, nós estudamos em escolas cheias de ímpios, trabalhamos no lugar cheio de ímpios. Então nós estamos morando, nós estamos convivendo com ímpios, não de dentro de casa. Alguns irmãos até dentro de casa tem pessoas ímpias, né, que são familiares. Então estão por toda parte. Mas temos que, entre eles ali, ser exemplo. Para que possamos ter autoridade para falar da palavra de Deus. Vê aí Romanos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viu como o crente tem que ser? Observaram? Como é que o crente tem que ser? Trazer vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Então o ímpio está observando se você está assim. Ele observa. E ainda mais aqueles ímpios que estão afastados do Evangelho, que já conhecem a palavra. Aí você está no meio deles ali, e às vezes está desapercebido. Então, para nós buscarmos as almas, porque falar de evangelizar é muito fácil. Vamos fazer evangelismo. Vamos lá fazer, vamos marcar um dia lá, vamos lá no ponto de pregação. Vamos sair no meio do pessoal ali, no meio dos irmãos, você vai ali, né, entrega um folheto, fala. Mas quando você é afrontado por um ímpio, né, por uma pessoa que quer ver em você um verdadeiro crente, quer ver em você o que ele não tem, e vai buscar o que ele não tem em você. Olha, eu quero ter o que eles têm, eu não tenho, eu quero mudar, eu quero ver o milagre na minha vida, como é na vida dele. Aí você é confrontado, aí ele vai observar a sua vida, como é que você anda, né? Isso é interessante, como é que ele se veste? O ímpio vê, o ímpio observa como o crente se veste. Não se engane. Não se engane. Eu não estou sendo antiquado aqui, não. Estou seguindo o que a Bíblia, né, recomenda, se vestir de forma honesta, gasta. Então o ímpio observa, crente se veste assim, e aqui vem falar de Jesus. Ele fala, irmãos, eles comentam lá entre eles, lá, falam. E às vezes até leva para outros crentes, aquele irmão lá, aquela irmã, fala que é de lá, mas se veste, ela está aqui, com essa roupa aqui, indecente. Aí quando o pastor se preocupa, alguns não compreendem, mas eu tenho que cumprir o meu papel, né? Eu aprendi que se eu seguir a palavra de Deus, e fizer o que é correto, quem me justifica é Deus. Como deve ser um evangelista? Afável e cheio de simpatia. Abra aí 1 Coríntios 9, 19 ao 23. 1 Coríntios 9, 19 ao 23. Também temos que buscar
desenvolver isso em nossas vidas, né? Sermos afáveis e cheios de simpatia. 1 Coríntios 9, 19 ao 23. Se colocava no lugar das pessoas para ganhar aquelas pessoas. Então ele conseguia simpatia. Irmãos, eu fico pensando sobre Paulo. Como é que Paulo alcançou tanta gente, tantos povos? Ele devia ter uma habilidade muito grande no discurso. E também uma habilidade muito grande em ter a simpatia das pessoas, para que ele fosse ouvido por elas. E aqui você vê a prova disso, ó. Fiz-me de servo de todos para ganhar ainda mais. Então ele ia também no meio dos escravos, pregar o evangelho de Jesus. Ele pregava para todos. Para uma pessoa que tinha cidadania romana, né, um judeu com cidadania romana, com o nível que Paulo tinha de intelectualidade, e para um escravo pregar a palavra de Deus, ele tinha que conquistar a simpatia, a atenção. Porque aqueles escravos talvez nem acreditassem que havia justiça, porque eles eram escravos. E aí ele fala de judeu para com judeus. Ele era judeu, então ele estava no meio dos judeus também, ali, criando judeus. Judeus que não acreditavam em Jesus. Tinha muitos judeus que não acreditavam em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias. Não acreditavam, e aí ele tinha que pregar também para judeus. Então ele de fraco para com os fracos. Ele ia lá, a pessoa que estava fraca ali, também contava para ele, de repente contava as suas fraquezas, né? As dificuldades que ele tinha também. E ali começava, de repente, eu estou aqui imaginando né? Que ele fazia. De repente ele ia lá, conversava, mostrava que também era difícil para ele, mas que ele conseguia vencer. Não é assim que você conquista o fraco? Vai se falar com o fraco. Você não vai com um fraco, você não vai falar para um fraco cheio de soberba, você não vai. Olha, meu filho, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas olha, Jesus, ele consegue dar vitória. Ele consegue. Aí você conta uma experiência sua também, que você passou, em que estava de repente você foi fraco, mas Deus te fortaleceu. E aí você vai mostrando para essa pessoa que é possível ela ser resgatada, ela se levantar espiritualmente. Você não vai chegar para ela, olha, você está nessa situação aí porque você não presta, você não quer nada com Jesus, se continua assim vai para o inferno, e não tem mal assim, no dia que você resolver se voltar para Jesus, você vem falar comigo. Não é assim que se fala com a pessoa fraca. Mas tem gente que é assim. Tem gente, irmãos, que tem a capacidade de não cumprimentar uma pessoa fraca espiritualmente. Passa e não fala. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Eu não entendo um crente desse, eu não entendo. Onde está o amor dessa pessoa? Quando a Bíblia fala para nós suportarmos os mais fracos. Isso é evangelho. Quer buscar as almas? Tem que se moldar. Às vezes a pessoa tem que mudar primeiro para poder buscar as almas, porque às vezes não está pronto ainda para ir buscar as almas, vai ser apontado. O que deve saber o evangelista? Aqui o tópico 2. O que deve saber o evangelista? Primeiro, ele tem que conhecer a Bíblia. Abra em Atos 7. Não, essa passagem é muito comprida, né? Aqui fala de Estevão. Mas o irmão abra aí Atos 8:35 e outro Timóteo 2:15. Isso. É porque esse Atos 7, 2 ao 23, fala de Estevão. Estevão, primeiro mártir do Evangelho, vocês sabem. Estevão, ele foi apedrejado, mas Estevão, na sua pregação, ele trata, né, de grande parte da Bíblia ali. Você vê ali o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus. Então, a pessoa que vai para evangelizar, ela tem que conhecer a Bíblia. Você não vai para aí, sair na rua sem conhecer pelo menos alguma coisa da Bíblia. Tem que conhecer a palavra de Deus. Aí, Atos 8:35. Quem achou pode ler. Então, Filipe explicou, e começando por esta passagem de Escritura, anunciou-lhe a Jesus. 8:35? Sim. 8:35. Então, Filipe explicou
E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. A Escritura. Ele tinha que usar o quê? A Escritura, a Bíblia. Então tem que conhecer a Bíblia, né? Então nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus. Outra coisa que nós temos que saber, como evangelistas, conhecer a vida dos homens e suas desculpas. Leiam aí, eu vou explicar isso aqui para vocês. Leiam aí João capítulo 4, 16 ao 18. Pai, chama teu marido e vem cá. 16. 17 e 18 também. 17 e 18. Também. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. O que acontece aqui? Aqui mostra uma passagem que Jesus conhecia a vida daquela mulher. É claro que nós não vamos conhecer a vida de todo mundo aí fora, é claro. Mas nós temos que saber, né, da maneira que esses homens e mulheres levam suas vidas, e temos que ter respostas para as suas desculpas. É isso que temos que explicar. Você sabe como é que as pessoas aí levam a vida. É bom você saber, estudar um pouco, saber, para conhecer como as pessoas daquela região que você vai evangelizar levam a vida. E aí você pesquisa as possíveis desculpas dela para não seguir a Jesus. E aí você vai atacar justamente nessa questão. Vai levar a solução para esses questionamentos deles. Para esses questionamentos. Você vai no hospital evangelizar, você vai ver pessoas doentes, enfermas, que muitas vezes não creem que Jesus, não creem que vão ser curadas, que sairão dali. Você vai levar o quê? Vai falar sobre Jesus, o Jesus que cura. Você vai levar passagens sobre o Jesus que cura, mostrar como Jesus faz, que Ele é o médico dos médicos. As pessoas que estão encarceradas, você sabe que aquelas pessoas, né, não acreditam na justiça, não acreditam em nada, para elas tudo nada dá certo, ninguém vale nada, ninguém é justo, ninguém é honesto. Às vezes elas estão ali querendo se dar bem a todo custo. Você vai mostrar o que para essas pessoas? Vai mostrar que há sim justiça em Deus, que nosso Deus é um Deus justo, e esse Deus nos justifica. Porque ela vai falar assim, eu pratiquei isso, mas você também praticou aquilo outro. Ninguém aqui é sem pecado não, você também praticou, você também aprontou. Aí você que um dia bebia, fumava, um dia você de repente foi viciado em drogas, você um dia foi assaltante, está aí agora. Aí você vai mostrar o quê? O Jesus me libertou, me transformou, e pode transformar a sua vida também. O Jesus que eu sirvo, Ele liberta das drogas. E eu sou prova disso, que Ele liberta. Então é bom você conhecer as desculpas dessas pessoas, para que você ataque justamente na questão deles. O que o evangelista deve cultivar? O que nós, como evangelistas, devemos cultivar? O que é cultivar? É você praticar, manter, né, na sua vida. Então, a oração fervorosa. Abra aí Atos 3, 1 e 4, 31 também. Você vai ver que a oração fervorosa ela é uma bênção para você que é evangelista. Vai ter momentos que você vai ter que, com autoridade, orar. Atos 3, Pedro 1. Subiam ao templo para a oração da hora nona. 3:1. 3:1. 3:1? Continue aí. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então você observa aqui, Pedro e João subiam a oração da hora nona. E você vai ver no versículo 6, você vai ver no versículo 6, Pedro falando assim, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda.
Porque eles iam orar. Eles estavam em oração. Aleluia. Então eles tinham o hábito de orar. E eles eram intrépidos nisso. Outra coisa que nós devemos ter. Agora 4:31. Vamos ver o capítulo 4, versículo 31. 4:31. Aqui, isso. 4:31. Pode E ler tendo 4:31. orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Com ousadia. Então, eles tinham o hábito de orar. E agora você vê um versículo que fala que eles oravam, né? E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, eles tinham aquela oração fervorosa. Eles estavam sempre orando, buscando. E aí, com a oração que eles faziam, eles recebiam mais e mais de Deus. E aí anunciavam a palavra de Deus com ousadia. Então nós temos que buscar isso. A Assembleia de Deus, ela nasceu como uma igreja fervorosa. Fervorosa. Em que Deus sempre trabalhou, Deus sempre operou, e os irmãos ali, Daniel Berg e Gunnar Wingre ali, eles sempre trouxeram esse hábito para a Assembleia de Deus. E até hoje, pela misericórdia do Senhor, a Assembleia de Deus é uma denominação que é pentecostal. Somos fervorosos. Os irmãos vêm aqui domingo no culto da Santa Ceia, viram o culto de ontem à noite, como Deus trabalha. Então essa igreja é uma igreja fervorosa e vai continuar assim para a glória de Deus. Você que tem pouco tempo aqui na igreja, já pode perceber. E os que chegarem também vão adotar esse bom costume, esse bom hábito de ser uma igreja fervorosa. Em nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que nós devemos ter, o que deve cultivar? A leitura da palavra de Deus. Abram aí Timóteo 4:13. 1 Timóteo 4:13. Persiste em ler, ensinar, exortar. Persiste. Olha, persiste. Persevera em ler. Irmãos, ler a palavra de Deus, né? Muitas vezes não é fácil, não. Muitas vezes não é fácil. Porque isso aqui é um livro espiritual. O inimigo das nossas almas não quer que você leia esse livro. Não quer que você tenha acesso a esse livro. Não quer. E aí você às vezes separa um tempo, né? E aí, de repente, tantas coisas sobrevêm, tantas distrações, para que você não se ligue, não aprenda, não se esmere na palavra. Então você tem que buscar, tem que persistir, perseverar. Não, eu vou ler. Agora, a meditação. Olha aqui, Salmo 1, 2. Meditar. O conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos encarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita. Medita. Tá? Não é só ler a palavra, tem que meditar na palavra. Sabe o que é meditar, irmãos? É você pegar um texto, ler o texto, e aí você começar a meditar. O que é meditar? É você começar a procurar entender esse texto. Entender esse texto. Aqui os teólogos chamam de fazer a exegese do texto, né? A exegese. E a hermenêutica do texto. Romanos, está escrito aqui, no capítulo 12, que nós lemos aqui. Por que está escrito aqui dessa forma? Por que está dizendo aqui? Por que está rogando aos irmãos? O que é rogar? O que é rogar? Rogar é você apelar, né, irmãos? Não, eu rogo-vos, eu apelo, pelo amor de Deus. É você falar isso. Estou meditando no texto. Pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Olha só, ele está pedindo pelo amor de Deus. Está meditando, não é só ler. Rogo os irmãos pela compaixão de Deus que apresentei. Não, ele está apelando, olha. Pelo amor de Deus, a gente está com Deus, está no meio disso aqui. Olha o que ele está falando. Que apresentei os vossos corpos. Olha,
apresentar o vosso corpo. Não é só a mente e o coração, não é o corpo. Então você está meditando, está escrito aqui. Está pensando, né? Não só lendo rápido para passar logo, ter que acabar logo e dizer que lê a Bíblia toda. Não, está meditando, está pensando no que está lendo, ó. Em sacrifício vivo, ó. O que é um sacrifício vivo, santo e agradável? Aí você vai em outra passagem, que Jesus fala assim, ó, porque como o que chamou é santo, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Você pega um texto, compara com outro, né? Que a Bíblia não se contradiz, ela se confirma. Aí pega um versículo, vê outro versículo que fala a mesma coisa, ou algo parecido, ou que complementa esse. Isso é meditar, irmãos. Isso é meditar. Aí num versículo só, tem uma pregação. Nesse único versículo, é o que ele fala também. E que é o vosso culto racional. O que é culto racional? Agora eu vou ver aqui, é um culto racional é de raciocínio. É um culto inteligente. É um culto para Deus. E o culto racional para Deus é em que nós viemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vê como você medita na palavra de Deus? Você pensa. Pensa. Não somente lê por ler. Entende. Busca entender. Ora a Deus antes de ler, para que o Espírito Santo te dê o entendimento. Mas aí a Bíblia fala assim, ó, medita, porque o Espírito Santo dá entendimento. Mas se você apenas ler, você não vai entender tudo, não. Não vai entender tudo. Tem que ler e meditar. E ali o Salmo, capítulo 1, versículo 2, medita de dia e de noite. É você passar o dia pensando na palavra. Olha, o que a Bíblia fala sobre isso aqui? O que a Bíblia diz? Não, segundo a palavra de Deus, essa situação aqui é uma situação que tem que ser dessa forma, porque a Bíblia nos ensina assim. Você medita, você coloca aí o que você passa, né, para juízo da Bíblia. O que mais devemos cultivar? Devemos cultivar o desejo de ver almas salvas. O evangelista tem que ter esse desejo de ver almas salvas. Abra em Isaías, capítulo 6, versículo 8. Outro irmão, Marcos 1,17. Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, o Isaías o profeta Isaías tinha um desejo de ir buscar as almas. Aí ele pergunta: a quem enviarei? Eis-me aqui. Tinha um desejo de ver almas salvas. Então aquele que evangeliza não pode ir sem vontade. O irmão vai evangelizar, vai como se fosse obrigado a ir. Vai porque, vou lá porque é minha obrigação. Parece que tem um peso, né, em suas costas. Hoje tem evangelismo. Meu Deus do céu, tem que ir lá evangelizar, tem que ir lá. Mas tem um peso nas costas. Mas o desejo mesmo de ver as almas salvas, não tem. Aí vem alguém lá, que vou ali, não, deixa lá. Para aquilo ali não tem jeito, não. Aquilo ali, não, que nada, meu irmão. Né? Tem gente que vai evangelizar assim. E Jesus disse-lhe: Vinde após a mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Esses homens deixaram tudo e seguiram Jesus. Atenderam o chamado para serem pescadores de homens. Deixaram tudo. Já viu o texto a seguir? E deixaram tudo e seguiram. Agora sim. Devemos cultivar o que mais? O hábito de ir à casa de Deus. Atos 3:1. Atos 3:1. Eles iam ao templo, tinham o hábito de ir ao templo. Deus estabeleceu a igreja, Jesus estabeleceu a igreja do Senhor. E nós que vamos evangelizar, temos que ter o hábito de estar aqui dentro sendo ministrado, né? Aprendendo. Irmãos, olha só, eu, que sou o pastor da igreja, eu aprendo aqui com os irmãos. Eu sou ministrado também para os irmãos aqui. Eu acho muita arrogância alguém dizer que não precisa vir para a igreja para ser crente. Eu acho algo até fora da Bíblia, né? Quando a Bíblia orienta a nós congregarmos, os apóstolos tinham hábitos de ir à igreja. Você vê que no capítulo 2 de Atos, diz que estavam sempre juntos e tinham tudo em comum, sempre juntos.
É complicado, irmãos. Esse entendimento que as pessoas têm hoje em dia de igreja, atualmente há uma falta de respeito muito grande pela instituição igreja. É bem verdade que muitos líderes deram motivo para isso. É bem verdade isso, eu confesso. Conheço muitas histórias aí, só misericórdia. Mas nossa obrigação como servo de Deus, como participantes da casa do Senhor, é nós termos o respeito e orar a Deus, pedir ao Senhor para que Deus venha ter misericórdia de todos nós, para que façamos e andemos na direção do Senhor. Por isso que eu peço, orem por suas lideranças, orem pelo seu pastor, para que Deus continue abençoando, continue dando entendimento, sabedoria, e me conserve em nome do Senhor na sua presença, que esse é o desejo do meu coração, continuar na presença de Deus, fazendo aquilo que Ele coloca em nosso coração. A simplicidade na comunicação, devemos cultivar isso. Não adianta você que é estudado, é letrado, falar difícil com quem não entende. Não adianta, irmãos. Não vai alcançar, aquela pessoa vai até te achar soberbo. Tem que comunicar, tem que falar de maneira que as pessoas entendam. Quando nós falamos uma palavra de pouco uso na língua portuguesa, nós temos o cuidado de falar também o significado. Não é isso? Cadê o professor? O professor estava aqui. Tem esse cuidado de falar o significado, porque às vezes sai naturalmente uma palavra de pouco uso, que alguns possam não entender o significado. Aí nós estamos fazendo o quê? Nós logo após falamos o significado, para que as pessoas entendam. Eu particularmente, tenho essa preocupação, que as pessoas entendam o que eu quero passar, a mensagem que eu estou transmitindo. Tenho essa preocupação. Então nós temos que ter uma comunicação simples, para que o povo entenda. E agora, só que se você vai falar no meio de pessoas, no meio de doutores, aí você tem que usar uma comunicação que eles também entendam. Se você usar uma comunicação muito simples, talvez eles se sintam incomodados. E aí me parece que cria um bloqueio para que eles te aceitem no meio deles, falando para eles. Trazem para cá uma pessoa sem estudo nenhum para falar para a gente. Tem essa questão, irmãos. Tem os dois lados. Você vai ter um público, às vezes, que é mediano ali. Às vezes tem um público que é muito... tem dificuldade de entender as coisas, tem que falar de forma mais clara, mais simples ainda, mais simplória. Mas também tem um público de doutores, universitários. E aí você vai falar para esse povo aí, tem que falar também uma linguagem que eles se sintam à vontade também. Você vai ver Jesus ainda menino no meio de doutores. E aquelas pessoas ficaram admiradas com Jesus. Como é que se pode, esse que não frequentou escola, está entre nós falando dessa forma? Tem esse conhecimento. Então ele está no meio de doutores. Mas Jesus também ia lá onde estava a prostituta e falava com ela. Onde estava o pescador, falava com o pescador. Ele ia lá onde estava o cobrador de impostos e falava com ele também. Ele alcançou. Os apóstolos, você via, tinha apóstolos que eram pescadores, tinha apóstolos que tinham posse. Paulo mesmo era doutor. Paulo tinha estudo. Então ele alcançou todos. Para cada um ele tinha uma mensagem, uma forma de se comunicar. Você vê que Jesus, ele se comunicou de diversas maneiras com as pessoas. Com o agricultor, ele falou sobre a semente, para falar sobre o agricultor, a semente que é plantada junto ao caminho, a semente entre os espinhos. E ali todo mundo entendia a mensagem de Jesus. Todo mundo entendia a mensagem de Cristo. Uma outra coisa que temos que ter, a comunhão com Deus. 1 Coríntios 1:9. Abra aí. A comunhão do Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 João 3:24 também.
Nisto conhecemos que Ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Está vendo? Comunhão. Comunhão. Vão perceber que você está com Deus pela comunhão que você tem com Ele. Temos que ter comunhão com o Senhor. Se você vai evangelizar, como é que você vai evangelizar em pecado, sem comunhão com Deus, longe de Deus? De que maneira? Que evangelismo é esse? Vai ganhar almas para o reino de Deus e você está sem comunhão com Deus? Como é que é isso, irmãos? Como é que funciona isso na sua vida? Você está praticando erros, e aí você nem ora mais a Deus, nem ora mais ao Senhor. Você não ora porque vai continuar no erro. Sabe? Tem gente assim, não ora mais porque não vai largar aquele erro, vai continuar praticando, aí não ora mais. Sem comunhão com Deus nenhuma. Tem vergonha de falar com Deus porque sabe que está em dívida com Deus. E aí não ora mais. E aí vai evangelizar sem nenhuma comunhão com Deus. E para finalizar, a comunhão com os irmãos. A comunhão com os irmãos. Nós devemos cultivar comunhão com os irmãos. Salmo 133. Efésios 4, 4 ao 6. Filipenses 2, 1 e 2. Hebreus 10, 25. Com bom e com suave é. Em união. Não, Efésios 4, do 4 ao 6. Há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. É um só. Estamos juntos, estamos unidos, em comunhão, os irmãos. Já pensou você ir evangelizar de mal com o irmão? Já pensou? Misericórdia mesmo, né? Como é que sai para evangelizar? Como é que sai no mesmo grupo pessoas que não falam com o outro? De mal, né? Crente ficar de mal? Miséria. Eu não consigo compreender isso aí. Crente de mal. Eu entendo, né, algumas restrições que alguns irmãos têm a outros. Né? Talvez não se combine muito bem nos pensamentos. Aí evita atrito, né? Mas de mal não. Sem comunhão não. Aí já muda de figura. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Continue. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Para finalizar o 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Precisa explicar essa palavra aqui? Não precisa nem explicar essa palavra. Ela já é autoexplicativa. Está bem clara aí para todos nós. E para finalizar agora, Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Me sinto assim, impulsionado, me aprofundar um pouco nesse versículo aqui. Olha só. Eu me sinto impulsionado, me aprofundar. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. O que é isso aqui? É você que quer sair daqui por causa de alguma desavença. Esse não é o caminho, não é a solução. Tem que resolver, tem que haver comunhão. Se for o caso de sair por algum outro motivo, sair debaixo da bênção. Não pode sair. Eu saí de lá por causa do irmão fulano. Pelo que eu vi aqui, não está certo. Não é esse o caminho, não é que a Bíblia ensina. Antes, admoestando-nos aos outros, olha, você, naquele dia, praticou isso, é que me desagradou, meu coração está triste, está ferido. Converse,
com humildade um com o outro, exponha aquilo que é o motivo da sua amargura, para resolver. Glória a Jesus. Aí você vê que uma igreja unida, uma igreja abençoada, né? É uma igreja abençoada, uma igreja unida. Então devemos estar sempre juntos, fazendo a obra de Deus. E assim nós iremos evangelizar, buscar as almas. Porque é lamentável quando algumas almas, né, têm motivos para falarem da igreja. Ali eu não vou não, porque lá tem isso, lá tem aquilo. Eu conheço alguém que é de lá, que faz isso, faz aquilo. Então nós somos evangelistas, nós vamos buscar as almas, vamos nos preparar, nos qualificar para irmos buscar as almas. Amém, irmãos?